Oi, gente, tudo bem? Proju atacando aqui novamente. O professor está aqui empolgada, né? Tá sentindo falta de falar, então tá gravando muitos vídeos pra vocês. E hoje eu vim falar sobre um outro aspecto que me foi citado durante esse período que estamos passando, que é a questão da rotina, tá? Muita gente tem pedido aí, tanto pra mim, eu vejo pedindo em vários perfis de Instagram, internet, enfim, para que ajudem a montar rotina, se precisa ter rotina, como fazer uma rotina. Ai, meu Deus, aqui a gente tá sem rotina. Rotina. Então, fica aquela coisa, né? Ai, que atividade que eu faço com as minhas crianças, tal. Gente, seguinte, eu até pensei em criar uma rotina de atividade e ir compartilhando com vocês por aqui, pelo Instagram, enfim. Mas eu desisti. Eu desisti porque a gente acha que, tipo, ai não, então peraí, a gente vai passar um período em isolamento, dentro de casa, então a gente vai fazer várias atividades com as crianças, eu vou me organizar, eu vou colocar horário pra tudo, e lá. Gente, vamos cair na real, né? As coisas não são assim, a gente sabe, e só a gente sabe o que cada um de nós está passando nesse momento turbulento, né? Então, assim, as atividades, se vocês forem pesquisar na internet, Google, Pinterest, perfis, tem muitos perfis no Instagram. O meu perfil, ele tem mais dicas de atividades em sala de aula. Às vezes dá pra fazer em casa, às vezes não, enfim. E isso também vai da condição e da possibilidade de cada família. Então, por exemplo, eu peguei aqui maisena, amido, né? Amido pra fazer uma massinha diferente com os meninos. Só que assim, eu já tinha essa maisena aqui, ela já tá até, acho que, vencida. E eu falei, vou pegar e vou fazer. Como é que eu vou indicar essa atividade se tem gente que não tem isso, não tem os materiais necessários, não pode ficar usando isso porque precisa disso. Aí vamos fazer massinha com farinha de trigo. Poxa, tem muitas famílias que usam a farinha de trigo no dia a dia, nas suas receitas, e não podem ficar fazendo massinha para as crianças, sabe? Sei lá, eu vou fazer uma atividade com tampinhas. Eu sou uma pessoa que eu tenho milhões de tampinhas dentro de casa, mas tem família que não tem. Então, como é que eu vou falar, né? Tem alguns perfis que estão sugerindo algumas atividades mais tranquilas, mais fáceis, mas assim, é que eu acho que eu ficar postando isso é mais do mesmo, tá? Vocês encontram isso em vários outros perfis e lugares. E assim, gente, eu confesso pra vocês que eu não tenho feito isso com os meus filhos. Então, pra mim não faz sentido ficar mostrando sem fazer. O que eu faço, às vezes eu mostro no Instagram, mostro nos stories, enfim, algumas coisas que eu vou fazendo com eles, tá? E assim, nada é muito que planejado, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho nesse quesito real de rotina. Por quê? Porque, gente, cada dia é um dia, tá? E como a gente tá numa situação, a gente tá dentro de uma caixinha, onde a gente tá vivendo as mesmas coisas todos os dias praticamente, né? No mesmo lugar, com as mesmas pessoas, né? Não tem como... Imagina se a gente monta uma rotina e a gente padroniza atividades, sei lá, pra 40 dias, um mês, 2 meses. A gente vai ficar louco, isso é insano. Então, a rotina e as atividades, assim, elas são legais, mas elas são individuais, elas são para cada família. Então, por exemplo, você tá aí na sua casa tem quintal, Pô, entra na internet e fala atividades para fazer no quintal, sabe? Tem várias coisas. Você mora num apartamento e você não tem brincadeiras fáceis com crianças, tem várias coisas, sabe? Então, isso tem que se adaptar à sua rotina familiar. E aí a gente entra no quesito rotina. O que eu acho? Rotina, ela é muito importante, gente. Ela é importante pra qualquer ser humano, tá? Eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, já falei, vou falar sempre. Eu preciso de rotina porque eu sou uma pessoa muito desorganizada mentalmente. Eu me perco muito, né? Porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado, eu tenho ansiedade. Então, a gente vai se perdendo muito no nosso interior. Então, eu preciso de uma rotina pra me organizar. E eu sinto que a rotina, ela ajuda a dar um norte, né? Falando como professora, a rotina ela é essencial, principalmente na educação infantil. Ela é algo que precisa ter. Falou em educação infantil, falou pra mim em educação escolar, rotina, né? Só que daí, quando a gente fala em rotina, as pessoas já pensam, nossa, então
É aquela coisa, né? 8 horas acordar, 8h15 tomar café, 8h45, sabe? Trocar de roupa, escovar os dentes. Não é isso que eu quero falar. A rotina, ela é um orientador das nossas práticas, das nossas ações. Durante os nossos dias normais, a gente vive uma rotina. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente vive. Geralmente a gente acorda no horário, a gente segue alguns horários, às vezes, de almoço, de trabalho, de escola, das crianças. A gente tem esses pontos balizadores das nossas ações durante o dia. E essas coisas moldam a nossa rotina. Então, por mais que às vezes você fale, ai não, a minha rotina ela tá toda bagunçada, minha rotina não existe rotina, ela existe. Por mais que ela não exista, ela existe. E quando a gente chuta o balde e fala assim, ai não, cansei, não, vou deixar as coisas rolarem. Isso também é rotina, tá? Porque você vai observar a sua dinâmica familiar, nesse momento, por exemplo, você vai observar como é que você está, como é que seus filhos estão, como é que seu parceiro está, e você vai moldar as atividades que você vai fazer durante o dia, né? Então, isso também é rotina. Então, pensar em se organizar é muito bom, porque você olha, você tem um orientador do tipo, eu preciso fazer um horário de almoço, eu preciso de um horário para lavar a louça, para arrumar a casa, para trabalhar, para fazer o meu serviço, para estudar com os meus filhos, para fazer as minhas coisas. Você precisa se dividir, né, e se desdobrando nesse tempo. Mas a gente tem que pensar que a rotina, ela é flexível. Assim como na escola, assim como às vezes a gente chega com o nosso planejamento da semana montadinho e a gente chega na escola, nada acontece do jeito que a gente quer. Aí a gente tem que replanejar, repensar tudo, todas as nossas atividades. Quantas vezes eu voltei para casa com o meu semanário, né, na época, com a minha organização da semana, tudo rabiscado, porque eu tive que mudar tudo. E assim é na nossa vida também. Nem por isso a rotina deixou de existir, tá? Então, assim, eu acho que a rotina ela é importante para ela nos orientar, mas ela deve ser flexível e nós precisamos estar abertos e abertas para isso. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente organiza a nossa rotina, a gente tem a responsabilidade de que ela seja cumprida com maestria até o final do dia. E aí a gente cumpre. Aí a gente fica super feliz, a gente fica super orgulhoso, orgulhosa. Aí no dia seguinte ela acontece também, a gente fica super feliz, tal. Aí no outro dia acontece uma coisa que desestabiliza toda a rotina e aí a gente nunca mais consegue voltar pra ela. E aí a gente se frustra de uma forma, e eu nunca mais vou fazer rotina, eu não dou certo, enfim. A gente acaba se culpando e acaba sendo pior pra gente. Então a gente tem que ter na nossa cabeça de que essa rotina ela pode e ela vai ser alterada uma hora ou outra. E a gente tem que estar aberto pra isso. Então a gente não pode se cobrar muito e a gente também não pode, né, nunca mais pensar nisso. Nesse momento a sua rotina ela vai depender de onde você está e do momento que você está vivendo. Se você está com a sua família num lugar com espaço, recursos, então assim, você tem material, você tem televisão, internet, videogame, celular, você tem papel, você tem massinha, você tem natureza, você vai conseguir fazer milhares de coisas, então você vai poder pensar em coisas completamente diferentes, e por mais que aquele dia você acorde e fale, ai putz, hoje eu não sei o que eu vou fazer com as crianças, ou não... você vai ter opções ali à sua mão. Se você é uma pessoa que vive num ambiente limitado, com pouco espaço, pouco recurso, você vai ter que pensar na sua rotina voltada para isso. E aí, não adianta você querer ser uma pessoa controladora. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem o combinado de que usar celular é só depois da escola. Então, eles usam o celular ou o videogame, né? Enquanto um tá no celular. Porque assim, a gente tem um celularzinho, que é o celular antigo do meu marido, que ficou para jogos. E só tem jogos quando tem o Wi-Fi, né? E tem o videogame. São as duas coisas que eles mais usam. De resto, é filme e YouTube. É o que eles... é a distração deles, né? Fora as outras coisas, né? Mas a gente tem o combinado. De que quando eles chegam da escola, descansam lá um pouquinho, enquanto eu faço a comida, meu marido faz a comida, a gente organiza uma coisa na casa, eles podem ficar nesses... então, ou fica no celular, outro fica no videogame, depois eles trocam, enfim. É o momento que eles podem ficar, né? Durante o final de semana, eles têm um tempinho a mais. E aí, assim, a janta tá pronta? Jantou, tal. Não é mais pra ficar nesses aparelhos eletrônicos, enfim. Aí eu penso, num lugar
no apartamento, fechado, sem, igual lá onde a gente tava, a gente não tinha área comum pra brincar, a gente não tinha, né, a gente tava se virando nos 30 pra conseguir dinamizar as atividades. Como que eu vou ser uma pessoa controladora e falar pros meus filhos, não, vocês só vão utilizar o celular e o videogame por 1 hora por dia, né? Eu também preciso da minha sanidade mental, gente, e a gente também precisa dos nossos tempos pra fazer as nossas coisas. Então, eu acho que é uma questão de harmonia. A gente vai abrir um pouco mais a mão pra fazer algumas coisas e a gente vai fingir que não tá vendo outras coisas. Gente, não tem como a gente ignorar isso. Então, assim, pensar numa rotina é pensar que a gente vai precisar dar conta do nosso dia. Se você quer terminar aquele dia sã, você vai ter que rebolar. Agora, se você quiser perder totalmente o seu juízo, aí você vai ser uma pessoa controladora, sabe? Que você vai ter que seguir, tal. Na nossa casa, o que a gente fez? A gente montou junto com as crianças, isso foi muito legal, porque assim como na escola a gente faz, né? Então a gente pede a participação das crianças, então elas opinam, a gente dá opções, né? Não é assim, elas decidem. A gente dá opções. Então, por exemplo, eles têm que cumprir as tarefas da escola, né? Enfim, que ela manda. E também isso é uma outra coisa que nós conversamos com eles e a gente colocou. Que eles não são obrigados a dar conta de tudo que a escola manda. A escola deles manda, tipo, de 3 a 4 disciplinas por dia para eles fazerem as atividades. E assim, teve um dia que o Arthur só de uma disciplina fez 6 páginas de um livro. Tipo, super chato, nem eu tava aguentando mais. Aí ele tem que fazer uma outra atividade que é super diferente. Aí ele tem que fazer uma outra que é no computador. E ele tem que fazer uma outra que precisa de material. Então, assim, é muita coisa. E a gente combinou que eles não precisam dar conta de tudo. Eles podem escolher algumas coisas, outras coisas a gente vai escolher para eles fazerem. Mas, enfim, eles têm que dar conta das atividades da escola. E aí eles tinham escolhido fazer à tarde, depois do almoço. Então a gente organizou a nossa rotina, inclusive eu publiquei até lá no Instagram. A gente fez a nossa rotina de acordar, fazer uma atividade física de manhã. Pode ser dançar, pular, fazer exercício, um circuito. A gente estava dando um jeito de fazer isso lá no apartamento. Depois era um momento livre, até a hora do almoço. Depois que almoçasse, tinha um momento de descanso sem uso de eletrônico. Depois vinha as atividades da escola. E aí, depois das atividades da escola, tinha mais um momento de descanso, onde eles poderiam ler, descansar, pintar, desenhar, assistir um filme até, assim. E depois desse horário, eles poderiam jogar videogame, ficar no celular, enfim, né? E aí, nós começamos a perceber junto com eles que, tipo, tava muito maçante fazer lição de casa depois do almoço. Meu, isso levava a tarde inteira. Aí, o primeiro dia, eu fiz com os dois. Aí foi um caos, porque meu marido tava trabalhando no quarto fechado em reunião. E aí, assim, eu tinha que dar conta da atividade do um, da atividade do outro. Aí eu sentava com um, o outro falava, mãe, não entendi. Aí eu subia pro outro, o outro, sabe? Eu fiquei louca. Fiquei louca no primeiro dia, eu já fiquei louca. Aí eu falei, não. Então, cada um vai fazendo um horário. Então, enquanto um tava desenhando, pintando, assistindo um filme na televisão, eu ficava com o outro fazendo a lição. Aí depois a gente revezava. Só que assim, isso levava o quê? Né? A tarde inteira. Porque eles já estavam cansados, porque, já não tô com pique e tal. E aí eles pediram pra fazer de manhã e foi muito mais produtivo. Então, a gente começou a fazer as atividades da escola de manhã. Nós mudamos a nossa rotina. E isso não foi um problema, isso foi uma solução pra gente. E aí a gente foi adaptando a nossa rotina. Agora que nós estamos aqui, né, na nossa casa, que eu já expliquei por que a gente veio e tal, enfim, nós estamos retomando a nossa rotina. Nós tivemos aí alguns sustos, eu contei pra vocês já. Então agora a gente tá conseguindo retomar a nossa rotina e nós vamos continuar pensando como é que vai ser. Agora entrou a questão do meu trabalho, que eu também vou ter que voltar ao trabalho, né? Não sabemos como. Enfim, depois eu até compartilho com vocês. Mas a gente vai ter que se adaptar novamente na nossa rotina. Então, ela vai ser novamente repensada e replanejada. Mas ela serve até para as crianças poderem ter um norte. Porque senão, falam pra gente assim, as crianças não podem ter a noção de que eles estão de férias. Ficar sem fazer nada, elas vão achar que elas estão de férias. Gente, não tem como a gente explicar para crianças, principalmente dependendo da idade delas, que elas não estão em férias. Elas estão em casa o tempo inteiro. Com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô, sei lá, com o tio, com a tia, em casa o tempo inteiro, né? Querendo ou não, com algumas mordomias, sei lá, né? Ficar um pouco mais de tempo nos eletrônicos, brinca mais com a família. Como que ela não vai pensar que ela não está de férias? Ela não está indo para a escola. Então, para ela, é muito difícil criar essa noção. Mas a gente pode orientando,
que, olha, não está indo por conta disso, né? Mas não é como nas férias, que a gente viaja, que a gente passeia, que a gente faz outras coisas. A gente tem que ficar dentro de casa. Então, a escola também vai participar desse momento. Você vai ter as suas atividades, você vai ter o seu momento de estudar. Enfim, é você ir conversando, mas também não exigir que a criança te entenda perfeitamente. Então, assim, eu acho que as crianças tendo uma rotina, e às vezes essa rotina fixada, feita com elas e fixada em algum lugar visível, ajuda, porque elas vão conseguir se orientar, e por mais que às vezes mude e tal, elas vão estar ali se guiando, e serve pra gente também, né? Às vezes como um estímulo pra gente fazer as coisas, né? E às vezes como um orientador das nossas práticas, que é realmente a função que a rotina faz dentro da escola. Lembrando que casa não é escola e a gente não tem a obrigação de seguir rotinas educativas, pedagógicas dentro de casa, certo? Família não é obrigado, a família não é obrigada a cumprir o papel de professor, tá? De escola. Não somos e vocês não são obrigados a isso. Nós somos sim obrigados a viver esse momento, infelizmente, e aprender com ele, a se proteger dele e tentar educar as nossas crianças e a nós mesmos nesse momento. Tá bom, gente? Então, assim, criem rotina, mas não se bitolem com ela, não se culpem, não se julguem, não se cobrem muito com ela. Deixem as crianças participar junto com vocês, deixem elas opinarem, né, nas opções que elas vão ter e replanejem e mudem sempre que necessário, certo? E é isso, gente. Se vocês tiverem algum outro tema que querem que eu fale aqui, a minha opinião pra vocês, se vocês precisarem conversar, despachar as angústias aí, estamos aqui pra isso, tá bom? Então é isso. Beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.